Em mais uma nítida demonstração de graves problemas de comunicação e transparência, o governo federal se colocou no centro de uma grande campanha de oposição e, como vamos ver, de desinformação com relação à Instrução Normativa número 2219, de 18 de setembro de 2024. Para que a gente consiga entender toda a problemática, vamos começar do começo. No dia 18 de setembro de 2024, a Receita Federal publicou uma resolução, que foi a número 2219, que tinha como objetivo ampliar a fiscalização da Receita Federal sobre operações de pessoas físicas e jurídicas, inclusive via PIX, estabelecendo, sobretudo, alguns parâmetros. Primeiro, as instituições financeiras estariam obrigadas a prestar informações financeiras quando o valor global movimentado ou o saldo em cada mês por tipo de operação financeira fosse superior a R$ 5.000 no caso de pessoas físicas e de R$ 15.000 no caso de pessoas jurídicas. A instrução também estabeleceu que, no caso dos limites acima previstos serem ultrapassados, as instituições deveriam prestar informações relativas a todos os saldos anuais e todos os montantes globais movimentados mês a mês. A partir do momento em que essa instrução foi publicada, mas sobretudo a partir do dia 1º de janeiro, quando ela começou a ser efetivada, uma onda de desinformação e de críticas ao governo federal foram lançadas, sobretudo com o argumento falacioso de que haveria taxação sobre as operações realizadas via PIX. Inclusive, as redes sociais foram inundadas de fotografias e evidências de comércios locais que passaram a recusar o pagamento via PIX por acreditar que haveria algum tipo de incidência de imposto sobre essas operações. O texto publicado na Folha de São Paulo no último dia 15 de janeiro de 2025, Tamara Nassif e Gustavo Soares fizeram uma linha do tempo trazendo alguns esclarecimentos, mas principalmente a informação de que o Serviço de Monitoramento da Receita Federal sobre transações financeiras existe no Brasil há mais de 20 anos, e isso foi estabelecido por meio de uma lei complementar que trata sobre sigilo bancário. De lá para cá foram feitas várias atualizações que tinham como objetivo melhorar o gerenciamento de riscos pela administração tributária. Após a onda de manifestações na internet, o deputado federal Nicolas Ferreira gravou um vídeo que alcançou mais de 200 milhões de visualizações em apenas 2 dias. Nesse vídeo, com uma demonstração muito clara de uma comunicação direta e objetiva, fez críticas muito duras à medida do governo e atacou diretamente o objeto da fiscalização, ou seja, o objetivo do governo de aumentar os mecanismos de verificação sobre sonegação de impostos. Na maior parte do vídeo, fazendo críticas a diversos pontos, Nicolas acertou em cheio ao apontar falhas e incongruências do governo federal, como, por exemplo, a decretação de sigilo sobre gastos da presidência, medidas, inclusive, que o presidente Lula criticava da gestão anterior, e também o impacto que isso vai ter diretamente para a vida dos microempreendedores e brasileiros que vivem na informalidade. No entanto, como eu vou apontar a seguir, a manifestação do Nicolas também traz informações equivocadas, induzindo as pessoas a acreditar em situações que não existem. O que eu adianto é desinformação. Após o impacto do vídeo, das manifestações nas redes sociais, e de algumas personalidades, o governo federal recuou e já revogou a instrução normativa no dia 15 de janeiro. A Advocacia Geral da União e políticos de esquerda, por sua vez, acusaram o Nicolas, sobretudo, de ter divulgado fake news sobre o PIX, e a AGU já informou que também vai pedir à Polícia Federal que investigue a disseminação de notícias falsas. Mas afinal, houve ou não desinformação, especialmente no vídeo do Nicolas, e o que se pode concluir da situação? A primeira conclusão que a gente pode fazer é que nunca houve pelo governo federal atual qualquer indicativo ou qualquer manifestação, pelo menos que se conheça, sobre a taxação do PIX. Aparentemente não é uma medida pensada como forma de arrecadação direta, diferentemente do que era publicamente defendido pelo ex-ministro Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. Então, qualquer alegação de que o governo federal pretendia taxar o PIX, especialmente por essa instrução normativa, ela é falsa e configura desinformação. Embora o PIX não seja objeto de taxação, isso não significa que outras críticas contra a instrução sejam desprovidas de fundamento. Por exemplo, ainda que desde 2015 a Receita já tivesse fiscalização de movimentações financeiras acima de R$ 2.000 para pessoas físicas, e que agora aumentar para 5.000, o governo tenha, digamos, melhorado a situação,
o sistema de monitoramento foi ampliado para englobar não apenas as movimentações por Pix, mas também para alcançar os bancos digitais. Consequentemente, embora não seja taxado pelas operações realizadas pelo Pix, o montante global recebido pelas pessoas vai ser objeto de análise pela Receita, todas as vezes que o valor fixado seja ultrapassado. E qual que é a implicação disso? Vai ter consequências com relação ao imposto de renda. E, tendo divergência de valores informados pela pessoa, daqueles que constam na movimentação financeira, além de cair na malha fina, o trabalhador vai estar sujeito ao pagamento de multas e de imposto de renda calculado sobre os valores apurados. Mas então, a medida aplicada pelo governo, ela quer, na verdade, evitar a sonegação de impostos, uma conduta que claramente prejudica o interesse do Estado, prejudica os cidadãos, porque isso gera menos arrecadação, além de se configurar como crime. Sim, isso é verdade. Só que com relação a esse ponto, nós temos dois problemas e duas críticas à conduta do governo. A primeira é a questão da transparência e da falha na comunicação. Porque, embora tenha tentado vender a medida como algo regular, deixou de explicar esses detalhes num país em que, como o Brasil, é marcado por uma intensa desigualdade. Ou seja, medidas como essa, elas tendem a facilitar a desinformação e críticas. Segundo e não menos importante, a medida do governo parece uma tentativa muito clara de aumentar a arrecadação para cobrir os gastos públicos cada vez maiores. E sem entrar no mérito aqui sobre a responsabilidade pelos problemas fiscais do Brasil, o que é algo que já se arrasta há muitas décadas, fato é que as contas não estão fechando e nós precisamos de mais responsabilidade fiscal. Da mesma forma, os grandes sonegadores de impostos no Brasil e aqueles que foram responsáveis por fraudes estratosféricas, como por exemplo o escândalo das lojas americanas, ou os super salários recebidos no funcionalismo público, ou a quantidade exagerada de ministérios da Presidência da República, não são punidos, não são fiscalizados e não são regulados, o que gera um cenário de maior revolta na população. Afinal, o governo deveria primeiro pensar em cortar da própria carne para começar a resolver o problema. Feito esses apontamentos, fica o questionamento. Nicolas Ferreira desinformou em seu vídeo? As críticas foram totalmente falsas e a oposição quer apenas desinformação? Vamos por partes? O primeiro ponto a ser ressaltado, de novo, é a qualidade e objetividade do vídeo. Em pouco mais de 4 minutos, Nicolas foi capaz de desestabilizar por completo toda a preparação do governo. Ele apontou aspectos que um governo considerado como de esquerda deveria adotar como pressuposto, ou seja, se preocupar com os impactos sociais diretos da medida no bolso dos trabalhadores. Além disso, o Nicolas criticou a postura do governo em decretar sigilo sobre seus gastos e pensar em medidas que, ainda que indiretamente, elas podem prejudicar os trabalhadores quando da declaração do imposto de renda. Além disso, Nicolas tomou cuidado de falar expressamente que o Pix não seria taxado, mas que não duvidaria que isso pudesse acontecer em determinado momento, como aconteceu com o caso das compras internacionais. Mas também é importante ressaltar que Nicolas Ferreira omitiu informações importantes e deu a entender situações que ocorreriam que não correspondem à realidade. Como, por exemplo, quando afirmou que a norma da Receita era uma quebra de sigilo mascarado de transparência. Ou seja, ele praticou desinformação no sentido próprio do termo. Igualmente, o Nicolas também afirmou que trabalhadores que já vivem no aperto vão ter as suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. E aqui existem dois fatos omitidos e que não correspondem à realidade. O primeiro, a fiscalização já ocorre pela Receita Federal desde 2001 e mesmo para o Pix, isso já acontecia desde 2020. A principal mudança é que agora também os bancos digitais, além dos tradicionais que já informavam desde 2020, passarão a seguir a mesma regra. E, óbvio, nós tivemos o aumento do limite de R$2.000 para R$5.000. O segundo é que o monitoramento das movimentações não significa quebra do sigilo bancário. Isso porque o artigo 11 da instrução vedava expressamente a inserção de qualquer elemento que permitisse identificar a origem ou destino dos recursos utilizados. E mais, a Lei Complementar 105 de 2001, que foi criada pelo Congresso e que trata sobre sigilo bancário, considera que as informações como depósitos, transferências, pagamentos, ordens de créditos e afins não constituem quebra de sigilo. Nicolas também informou no vídeo dele que os microempreendedores individuais no Brasil
só podem faturar R$ 6.000 por mês e que muitos deles não declaram imposto de renda porque senão ficariam impossibilitados de pagar as suas contas. Ele afirma, inclusive, que se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% do que você ganha. Ou seja, ele dá a entender que a instrução normativa obrigaria os MEIs a declarar o IR, quando, na verdade, isso é mentira. Vejam, o limite anual da renda é para que a pessoa física possa ou não ser enquadrada como MEI. Mas todas as pessoas físicas que recebem rendimentos tributáveis acima de R$ 30.000 no ano anterior no Brasil precisam declarar o imposto. Ou seja, isso por si só demonstra que o vídeo, que é um vídeo de teor de oposição política, que sim, visa desgastar o governo, e isso é natural da política, traz pontos sensíveis para o povo brasileiro, evidenciando medos, inseguranças, que as pessoas que são diretamente atacadas ou que são diretamente contempladas, elas ficam com receio. Mas isso também, no caso do vídeo, traz um cenário de desinformação. Não dá para anular o vídeo do Nicolas como um todo, como se ele fosse uma grande mentira e que o governo federal fosse vítima de desinformação como um todo. A medida adotada, de novo, ainda que dentro de uma sistemática já implementada pela Receita Federal, poderia e deveria ter sido objeto de maior transparência e esclarecimentos, sobretudo ao se considerar o cenário do Brasil atual. Nicolas distorce a realidade em alguns pontos da sua fala, e isso é desinformação, porque existe uma ação deliberada voltada a interesses distorcidos, que é justamente incitar a população contra o governo federal. Isso impacta na própria formação da convicção política e da autonomia decisional de orientação política, porque as pessoas estão sendo ludibriadas por fatos que não são verdadeiros. Mas para isso, não é recomendado que sejam adotadas medidas criminais, acionar a Polícia Federal para apurar eventual desinformação, sobretudo porque a conduta sequer é criminalizada no Brasil, exceto durante o período eleitoral. Mas o governo precisa fazer um meia-culpa. E para isso, ele precisa de informação adequada, transparente e regular, para informar o povo os reais objetivos da medida e, com isso, lutar contra a desinformação. A desinformação é, sem dúvida, o mal do nosso século e precisa ser combatida. É claro que numa luta da mentira contra a verdade, a mentira tem muito mais propensão a ser aceita, acolhida, e isso quem diz são os filósofos que tratam sobre a liberdade de expressão. Só que o caminho mais adequado para lidar com a desinformação é por meio da informação adequada. Algo que autores como o professor Diogo Reis, que é uma grande referência no tema, aponta há bastante tempo. Por fim, e não menos importante, vale um lembrete. O Nicolas Ferreira não está preocupado com os pobres e trabalhadores brasileiros. O seu objetivo não é proteger a classe trabalhadora no país que diariamente vive as mais variadas desigualdades sociais. E isso é evidenciado por sua trajetória na Câmara dos Deputados. Só para exemplificar, tá? O Nicolas votou contrariamente ao fim da escala 6x1. O Nicolas foi a favor da taxação das compras internacionais da China, que ele, inclusive, critica do governo Lula. E o Nicolas votou contrariamente à concessão da isenção de impostos de cestas básicas. Tudo isso só revela algo que há anos eu venho debatendo. Nós temos que criar um acesso à informação transparente, adequada e qualificada. De lado contrário, a gente vai estar sujeito ao constante controle que os agentes políticos de situação ou de oposição adoram praticar. É de interesse dos agentes políticos que a população seja facilmente manipulada e, por isso mesmo, nós precisamos estar juntos para combater esse cenário. Então, era isso que eu tinha a falar sobre o vídeo. Espero que tenha sido claro e fico à disposição de vocês para a gente dialogar nos comentários. Um abraço, até mais.